Não fazem 2 meses, nas reuniões mediúnicas habituais do Jardim das Oliveiras, eu atendi a um cidadão e foi curioso, porque tinha feito um programa 15 minutos antes, falando da gratidão, e me vali de uma página de Joana para fazer o comentário, que é sempre um comentário breve, no programa que a gente intitula Filigranas de Luz. 15 minutos depois, inicia a atividade propriamente dita da reunião mediúnica, uma leitura preparatória e a reunião propriamente dita. E aí se comunicou um espírito trazendo os sinais ainda da dependência de álcool. E foi muito interessante, o diálogo foi seguindo e ele dizendo o lugar onde ele vivia, onde ele estava ainda. Era bem no centro de Belém, por onde Belém iniciou, e ele dizia, eu fico ali. A minha tarefa sempre foi essa, de poder, quando o trem desligava da conexão que ele tinha com os cabos, eu me prontificava a recolocar o cabo, e sempre sofria choques, mas eu ganhava uma garrafa de pinga. Mas tinha um cidadão que falava comigo, e sempre me oferecia um lanche, e conversava comigo e dizia que a vida não era só aquilo. Aquele cidadão, chamava-se Humberto, eu gostava muito dele. Aí a conversa foi seguindo, lá pelas tantas, eu tentei evocar a família para ver se identificava algum ente querido. Ele disse, sim, nós éramos 8 irmãos, ninguém prestava. Meu pai também não prestava, minha mãe morreu. Então ninguém prestava, não tinha uma memória positiva. E quando eu estou fazendo esse inventário, ele diz, o que eu gostava mesmo era daquele Humberto, porque aquele Humberto me tratava de uma forma diferente. E eu fui ficando intrigado com aquele Humberto, e aí fiz render aquela conversa, e lá pelas tantas ele disse, tem aqui alguém que está querendo me mostrar alguma coisa do Humberto. E a pessoa, o espírito desencarnado, mostrando para a entidade que se comunicava comigo, leu um texto poético. E ele disse, ele está dizendo aqui que Humberto escrevia, e de fato ele escrevia, ele era jornalista. O espírito disse, ele era o jornalista da Folha, ele era um bom jornalista por certo, mas ele viajou para o Rio de Janeiro, e eu tenho muita saudade dele, disse ele. E aí a conversa foi seguindo, lá pelas tantas, ele aceitou ser acolhido na instituição, e o espírito que mostrou a poesia disse, mas antes que ele dissesse, o cidadão disse, comunicante disse, eles me dizem que se eu ficar aqui ser atendido e melhorar, eu vou ter a chance de ir ao Rio de Janeiro encontrar o Humberto. E aí sim, ele foi, e então o outro espírito chegou e disse que se tratava de Humberto de Campos. E eu fiquei assim, porque sempre com aquela cuidado na avaliação das comunicações espirituais, em Belém do Pará, Humberto de Campos fazia o quê em Belém do Pará, né? Fiquei com a pulga atrás da orelha, como se diz. Mas com o cuidado de verificar a natureza da comunicação, fomos pesquisar e de fato, Humberto de Campos viveu em Belém do Pará quando tinha essa idade, segundo os dados históricos. Lá em torno de 16, 17 anos, trabalhou em 2 instituições jornalísticas e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. É assim um gesto de gratidão. A mensagem tinha sido sobre gratidão 15 minutos antes, apoiados numa página. E a mensagem que o Espírito nos trazia, surpreendentemente, portanto, num tempo largo, mais de 100 anos, ainda se achando no corpo, sem saber que tinha desencarnado, com saudade de uma única pessoa na vida, não querendo saber da família, de um tal de Humberto, que lhe propiciou momentos de humanidade, de acolhimento. O quão é importante o bem que você semeia, mesmo que esteja de passagem. Isso pode se converter nessa janela através da qual o Espírito pode comparecer para vir ao encontro do atendimento que lhe é inerente, necessário e que lhe é propiciado, em razão
de uma atitude que se torna às vezes mais ou menos frequente e que não demanda muitas coisas, demanda apenas um diálogo, um pouco de atenção. Às vezes é um lanche acompanhado de algo que vai de dentro de você, que você dá para a pessoa, que não é material e que marca aquele espírito profundamente. As surpresas após a desencarnação, elas se multiplicam.